José Quintana Júnior. Boa tarde, Santa Maria. Começa a partir de agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou o jornalista José Quintana Júnior e o DNA de hoje conta com a presença da nossa equipe técnica de Marcelo Cabala e Thomas Pipi. A produção é de Tatiane Palma. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e na região. Além da Rádio CDN, você também pode nos conferir pelo YouTube do Grupo Diário e também pelos canais 26 e 526 da NET, na TV Diário. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1987. A assinatura do Acordo de Louvre em Paris pelos membros do G5, com o objetivo de estabilizar a quebra do dólar norte-americano. O presidente José Sarney anuncia o lançamento do Plano Bresser, que congela os aluguéis e os salários. A seleção brasileira de basquetebol masculino conquista uma medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos ao derrotar a equipe dos Estados Unidos. Histórica vitória de Oscar Schmidt e companhia. Uma fonte de radiação hoje chamada de Césio 137 é encontrada por catadores de um ferro velho em um hospital abandonado em Goiânia, no estado de Goiás. Ela contamina os moradores e provoca várias mortes no acidente radiológico de Goiânia. Nós tivemos o falecimento de Carlos Drummond de Andrade, o poeta, farmacêutico, cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Clementina de Jesus da Silva, cantora brasileira, também era conhecida como Tina ou Quelé. Deixou um grande legado no resgate dos cantos negros tradicionais e na popularização do samba. É considerado importante entre a cultura do Brasil e da África. Nós tivemos alguns nascimentos de pessoas muito conhecidas na atualidade, como a Carol Conká, em 1987, o nadador César Cielo, ou seja, ele também é colega de profissão do nosso entrevistado, que em seguidinha nós vamos anunciar. Lionel Messi, olha a honra, uma lenda do futebol argentino e mundial, recentemente campeão da Copa do Mundo, eleito o melhor jogador da edição, além de vários títulos como o melhor jogador do mundo. Também o nascimento da Maiara e Maraísa, dupla sertaneja. Nós vamos falar agora então do nosso convidado. Ele é nascido em 17 de dezembro de 1987 aqui em Santa Maria. Sua infância foi junto à comunidade do bairro Campestre, onde estudou na Escola Municipal Hilda Vasconcelos. Sempre gostou de esporte, seu sonho na infância era jogar no Grêmio. Olha, dá tempo ainda, tá fininho, tá atlético o homem. Em 2001 passou a ser aluno do projeto social de canoagem na barragem. Em 2003 foi convocado para a seleção gaúcha em Caxias do Sul. Em 2005 convocado para a seleção brasileira em São Paulo. No mesmo ano viajou para a Europa competir seu primeiro mundial. Foi integrante da seleção brasileira durante 5 anos, representando o país em mais de 5 mundiais. Além disso, ele foi campeão sul-americano, pan-americano e número 10 do mundo em 2009 no Canadá. Formado em Educação Física, atualmente cursa Direito. Olha só. Após a carreira esportiva, voltou a Santa Maria, onde trabalhou como personal trainer e técnico de canoagem. Trabalhou ainda na Prefeitura de Santa Maria como adjunto na Secretaria de Esportes e superintendente de esportes. Iniciou sua carreira política sendo eleito vereador com 1.309 votos na eleição de 2020, tendo como pauta o esporte e o meio ambiente. Atualmente está no 2º ano de mandato e foi eleito como presidente da Câmara de Vereadores. E estamos falando de Givago Ribeiro. Givago, seja muito bem-vindo ao programa DNA. Boa tarde. E olha que como é bom resgatar essa história, né? Eu não sabia que o Messi era de 87 também. Olha, eu ia dizer, 2 grandes atletas, a gente tem o César Cielo, nadador. Cielo também, ótimo. E o Messi, bom, dispensa apresentações, ainda né? Estou buscando a minha camiseta com o nome do Messi, não encontrei ainda, acho que está faltando no mercado, tanto que vendeu, né? É verdade. Givago, conta um pouquinho pra gente as tuas origens, essa tua história aqui em Santa Maria, depois a gente vai repercutir, lógico, a tua saída, né, em busca dos teus sonhos como atleta, mas como é que foi a tua origem aqui em Santa Maria, o bairro que tu nasceu, como é que era a realidade de vocês? Então, primeiro, né, dizer da base, né, que vem da família, né, eu sou filho do seu Jorge Dilmar Ribas Ribeiro, né, o pai é muito conhecido como guarda da caixa, né, o pai trabalha como vigilante e é uma pessoa que
quem convive com o seu Jorge sabe o tão especial que ele é, né? Uma pessoa que gosta muito de amigos e faz amizades assim com muita facilidade, né? Também a minha mãe, a dona Cristina Bittencourt Ribeiro, né? A mãe por muito tempo trabalhou, né, como doméstica, né, como faxineira, e depois, motivada obviamente pela trajetória dos filhos, né, cursou educação física e hoje é profissional na área de educação física, né? Formou-se ali com 56 anos. Então, ela nos inspirou e depois nós pudemos também ser a inspiração dela. E a nossa história começa exatamente em 87, onde nós morávamos na Coab Santa Marta, porque o pai, na ocasião, serviu ao Exército, né? O 29º Batalhão de Infantarias Blindadas. E eu lembro que, não que eu tenha muitas lembranças da infância, assim, né? Tão cedo. Mas, inicialmente, o pai e a mãe buscaram, né, uma mudança de cidade, né? Logo em 88, foram para Cruz Alta, onde nasceu o meu irmão, o Gilvan Ribeiro, né? E as coisas não deram muito certo por lá. Depois viemos, então, né, retornando um pouquinho mais próximo aqui da cidade, fomos para Tupanciretã, também não deu muito certo. E depois para Júlia de Castilhos, não deu muito certo. Depois para Itaara, e continuou não dando certo, né? E por fim, né, uma proposta, né, de emprego para o meu pai ali no bairro Campestre, para cuidar de uma chácara ali, né, porque a condição estava bem difícil naquela época e nós tínhamos que pagar aluguel, enfim, né? Tem várias situações que aconteceram na vida dos meus pais também que levaram a essas mudanças todas, né? E ali na comunidade do bairro Campestre foi uma opção muito boa, primeiro para se livrar do aluguel, né? E segundo porque uma região de característica mais rural, né? E tem até hoje a Escola Municipal da Vasconcelos, que, né, nos garantia a proximidade ali para a gente poder estudar, né? Então, aquele primeiro momento, assim, eu lembro dessas mudanças, né, que foram muito constantes nesse início de vida, até que nós voltamos para Santa Maria e no bairro Campestre a gente passou a buscar, né, formar a base da nossa família ali. E foi um momento também que não foi muito fácil, né, porque né, uma família humilde, enfim, muito batalhadora, o pai e a mãe sempre buscando também estudar e melhorar cada vez mais a condição deles para que nós pudéssemos, né, os filhos também ter uma condição melhor, né? Gilvan e eu somos os únicos filhos, né, do casal, 1 ano e meio de diferença, né? Então, muito próximo, né, do meu irmão, assim, a nossa convivência, né, e muito parceiro também sempre comigo. Então, essa nossa união sempre nos fortaleceu. E ali na região do bairro Campestre, a gente foi criando essa identidade, né, com aquela comunidade, né, desde de 1994, e eu lembro dessa data porque ela marca a nossa infância, onde a gente comemora o título da seleção brasileira, né, assistindo, né, a Copa do Mundo ali na televisãozinha pequenininha, assim, que era uma televisãozinha que dava para levar na mão, inclusive, tão pequena que era. Não lembro a marca, enfim, mas era uma televisão preta e branca. Ali nós comemorávamos o título da seleção brasileira, né, de 1994. Então o esporte ali já começava a nos motivar muito, né, nesse sentido. O pai também guardava com ele uma medalha que ele conquistou no Exército jogando vôlei, né, e aquela medalha a gente vivia com ela, né, no pescoço, assim, Gilvan e eu brincando, às vezes até brigando para ver quem é que ficava com aquela medalha. Então a gente começou, né, naquele cenário rural ali, na região do Campestre, a ter uma convivência, assim, com as atividades mais voltadas, né, à infância, de modo geral, numa zona rural, com amigos, né, uma infância muito boa, assim, né, eu sou privilegiado porque no meio rural a gente consegue ter uma liberdade muito diferente em relação a quem vive no centro, né, tomando banho de rio, correndo campo afora, né. Às vezes a gente atrapalhava um pouquinho o pessoal que estava lá plantando cana-de-açúcar, porque estava sempre incomodando na volta. Nós antecipávamos a colheita da melancia, né? E normalmente dava dor de barriga. Então, né, aqueles piás bem arteiros, assim, né, ali na comunidade. Mas, né, sempre, né, com o olhar atento do pai e da mãe, né, que eram sempre muito rigorosos também com a nossa disciplina, com a nossa educação, né? Então isso a gente agradece muito a eles também por terem sempre nos dado essa atenção, né? Mas claro, 2 guri em casa, né, com uma diferença de idade muito próxima, assim, a gente não parava quieto, né? Então
A gente aprontou bastante, assim, coisas interessantes que hoje eu até peço desculpas para a mãe, né? Eu cito um exemplo, a vez que nós fomos nos aventurar na enchente do rio Vacaimirim, né? A mãe estava trabalhando e a gente decidiu tomar banho de rio, logo na enchente, né? E só que nós não tínhamos como deixar as roupas molhadas. Então, para a gente ter ideia do tamanho que nosso porte físico, né? A gente conseguiu pegar uma sacola de supermercado e fez um macacão. Então, nós cabíamos dentro de uma sacola de supermercado para poder tomar banho de rio na enchente, né? Daí, quando a mãe chegou, foi uma atenção especial que ela nos deu ali, uma conversa bem, né, bem franca, assim, pra gente não aprontar mais dessas, para não deixar ela preocupada. Então, foi muito bacana, assim, a nossa infância naquela comunidade, envolvido também com esporte, né? Times de futebol, constantemente nós estávamos formando timezinhos ali da nossa comunidade e tínhamos as interséries do colégio. Eu fui aluno do professor Chicota. O professor Chicota jogou no Rio Grandense e tem uma memória também de atuações no Guarani, se não me engano. E eu lembro que a aula de educação física sempre foi a mais esperada, assim, né? Da semana a gente contava os dias para aula de educação física, né? Então isso também foi uma coisa que nos instigou muito, né, a prática esportiva. E o professor Chicota se esforçou muito, Quintana, assim, ó, para ensinar futebol, sabe? Olha que eu também tentei, me esforcei para aprender futebol, mas não deu certo. E o Juvan era pior que eu, tá? Ele acha que joga melhor, mas não. Os dois não jogam muita coisa. Mas aí quando surgiu o projeto de canoagem, por gostar tanto de água, né, ao ponto até de nadar nas enchentes, a gente descobriu que o talento não estava nas pernas, e sim nos braços, né? A gente vai deixar o pessoal curioso, porque realmente é uma história muito rica, Givago. Mas como tem tantos detalhes, acho que a gente pode deixar a canoagem pro próximo bloco. Pode ser. Dá para dedicar um bloco especial para canoagem, né? Isso. Acho que só para encerrar esse bloco em relação à origem, como é que tu classificaria as dificuldades que vocês enfrentaram? Qual era o nível de dificuldade que vocês enfrentaram? Assim, ó, eu lembro que o pai e a mãe tentaram, né, lá em Cruz Alta ainda manter um comércio, mas aí crises no âmbito econômico, político do país, enfim, não colaboraram muito com isso. Então, a dificuldade sempre na questão financeira, né? Mas uma coisa que eu sempre lembro, assim, ó, do esforço do pai e da mãe em não desistir, em não aceitar aquela realidade, em buscar algo diferente, né? Eu lembro da mãe fazendo supletivo na época para conseguir concluir os estudos dela, na época o 2º grau, que ela buscava concluir. Depois que ela concluiu foi a vez do pai, então eles sempre foram muito parceiros assim com o outro, né? Então isso eu vejo que a dificuldade ela nunca foi algo que nos impediu, pelo contrário, né? Sempre foi uma questão que motivava a buscar algo melhor, né? E eu vejo o esforço que o pai e a mãe tiveram, assim, para dar a melhor condição para o meu irmão e para mim. E isso, em termos do que a gente conquistou até hoje, né? É uma coisa que nos orgulha muito. Eu posso dizer, em 94, quando ano da Copa do Mundo, né? Lá em casa não tinha banheiro, nós ainda utilizávamos aquelas antigas patentes, assim, né? Tem na Campo Fora, né? Então, isso marcou muito aquela realidade. Eu lembro até hoje quando o pai construiu um banheiro que a gente tomou um banho de chuveiro, né? Um banho quente no chuveiro, né? Porque o banho ainda naquela época, em 94, tinha uma bacia ali que, né? Que nós tomávamos banho numa bacia, né? Então isso marcou muito e cada conquista foi sempre muito comemorada, assim. Quando a gente tomou, né, banho ali num chuveiro elétrico, foi uma coisa assim, né? Que a gente nunca imaginava. E ainda assim era uma casa alugada. Depois que o pai construiu uma pequena casa pra gente morar, nunca vou esquecer o primeiro dia que a gente entrou nessa casa, assim, que a gente podia dizer que essa casa era nossa, né? Então, cada conquista, né? Cada tijolinho. E detalhe, essa casa, quando foi construída, eu ganhei um terneiro. Não sei de quem que eu ganhei. Eu sei que eu tinha um terneiro que eu cuidava, né? Da ração para ele. E a gente teve que vender o terneiro para poder comprar tijolo. E eu fiquei chateado, né? Por conta da venda do meu terneirinho para poder comprar os tijolos, né? E até, né, explicar para uma criança, né, que não podia ficar com o terneiro, enfim, mas depois que eu vi que eu ia ter um quarto para dividir com o meu irmão, daí eu fiquei feliz, né? Ficou tranquilo, poderia ter vendido o terneiro que não teve mais problema. Mas são coisas que marcam, né, Givago? Isso com certeza, né? Depois que a gente começa a ver por tudo que a gente passou e que valeu a pena, né? Todo o esforço, né? Isso fica marcado e a gente, por isso que eu digo, a gente dá valor
a tudo, né? A mínima conquista, aquele detalhe que parece ser uma coisa tão fácil, a gente até hoje assim valoriza muito, a gente comemora, a gente sabe porque não foi muito fácil isso, nunca foi fácil na verdade, né? Então isso marcou a nossa infância e até hoje assim que a gente remete essa memória é uma coisa que nos dá muito orgulho, sabe, de ter conseguido. Givago, a gente tem muita história para contar esse programa ainda, então antes eu vou chamar o primeiro intervalo, em seguida a gente retorna com o programa DNA. Plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O Plano Complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 dos primeiros 2 meses excelente cobertura com abrangência nacional através da Rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55-3214-2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. Faça o vestibular de verão da Universidade Franciscana e comece sua transformação no ensino superior, cursando uma graduação presencial, semipresencial ou EAD. Ingresso com prova de redação online, aproveitamento da nota da redação UFN ou nota de redação do Enem. Vestibular complementar de verão UFN. Viva a sua transformação. Inscreva-se agora em ufn.edu.br. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no rodízio de pizza na churrascaria e pizzaria do Gringo. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. DNA. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Eu sou o José Quintana Júnior e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Givago Ribeiro. Lembrando que além da Rádio CDN, você pode também acompanhar nosso programa pelo YouTube do Grupo Diário e também pelos canais 26 e 526 da NET na TV Diário. O Givago, no primeiro bloco, contou um pouquinho das suas origens, né, das dificuldades da família, luta, né, em família, um pouquinho da infância com o Gilvan, o irmão que também percorreu caminhos muito semelhantes na carreira como atleta e hoje também divide a vida pública, né, Givago? E aí eu queria retornar justamente num capítulo que é muito importante na vida de vocês. O Givago nos narrou que estiveram, melhor dizendo, em municípios aqui da região, tentando a vida, retornaram para Santa Maria no bairro Campestre,
se aventuraram algumas vezes a tomar banho de rio, até mesmo em períodos de enchente. E ali descobriram uma vocação, na verdade, uma paixão por esporte aquático, vamos dizer assim. Como que começou a história de vocês na canoagem? Porque é surpreendente, aqui, pelo menos no roteiro, me corrija se eu estou errado. Vocês participam de um projeto social em 2001, em 2003 vocês já vão para a Seleção Gaúcha? Foi bem rápido. Na verdade, o projeto chamava na época Canoagem na Escola, contemplava as escolas que estavam no entorno, nas proximidades da barragem do Rio Vaca-Caimirim, barragem de Noesse, né? E a escola de Vasconcelos está próximo, né, da barragem. O problema é que estava no lado oposto, né, do local onde o projeto acontecia. E aqui se destaca nesse início o papel do professor, né, porque a professora Marilene Flores, nunca vou esquecer, ela fazia questão de levar os alunos no carro dela, né, 3 vezes por semana ela colocava os alunos no carro e levava até o projeto, que nós tínhamos que sair do Campestre e ir até o Parque Náutico, lá na BR-158. E não fosse a professora Marilene ter insistido nisso, né, em levar os alunos até onde foi possível, óbvio, nós não teríamos, né, conquistado o que a gente conquistou no esporte. Teve um período, obviamente, que não foi mais possível, daí nós começamos a ir a pé, de bicicleta, enfim, a gente deu um jeito. Mas o professor ali, a professora Marilene, foi determinante, assim, para que nós pudéssemos, naquela ocasião, pelo menos ter o acesso e conhecer o esporte, né. Mas um pouquinho antes disso, tem uma história que até a minha colega vereadora Lucy, mas minha sempre professora Lucy, a tia da moto, ela também já contou, né, em outros momentos. Para participar do projeto Canoagem na Escola, tinha que ter umas notas um pouquinho, né, tinha que estar com alguma dificuldade na escola, comportamento e tudo mais. E isso nós, por conta do pai, que era muito rigoroso, né, no sentido da nossa disciplina e comportamento, nós sempre estávamos, né, com não só as notas, mas também a disciplina em dia, né. Então, naquela primeira turma, a gente não pôde participar, né? Foram escolhidos os alunos que estavam com algum tipo de problema disciplinar ali, dificuldade de nota. E eu disse, bom, as notas não tem como a gente baixar, né? Porque isso é importante para o nosso futuro. Mas, de repente, a gente pode aprontar algumas aqui no recreio, que daí, talvez, por indisciplina, a gente pode conquistar essa vaga, né? Daí a gente aprontou umas no recreio lá e, no final, a diretora nos chamou, tia, mas o que vocês estão aprontando? Vocês nunca foram de aprontar, né? Não, é que agora a gente talvez possa ter uma vaga lá na canoagem, né, professora? Ela, não, mas era só ter chamado aqui que a gente poderia encaixar vocês também. Tá, então vamos parar de aprontar e vamos pro projeto. E no projeto a gente conheceu, então, a canoagem, né? Começou a prática ali na barragem. Também o professor Evandro Dotto Dias foi um cara que muito nos incentivou, não só na prática da canoagem como social, mas quando ele viu o talento, ele disse assim, gurizada, vocês têm que investir nisso, vocês têm um talento aí que a gente percebe, né, que tem futuro, né? E uma questão que me ajudou bastante foi a competitividade. Qual competitividade? Com o meu irmão, porque eu, por ser mais velho, não queria perder para o mais novo, e ele, por ser mais novo, queria ganhar do mais velho. Então isso, né, motivava bastante, porque o Gilvan sempre foi bem audacioso, assim, né, em querer sempre buscar desafios, e ganhar de mim para ele era um baita desafio. E a gente, quando íamos para a água, né, remar, não tinha essa de remar, né, com velocidade baixa ou de brincadeira, era sempre um querendo ganhar do outro, né? E isso, ao longo da carreira, né, nos destacou em nível de seleção, em nível de campeonato mundial, até o ponto que a gente vai remar junto no futuro, né, nas categorias principais, e formamos uma das melhores duplas do Brasil, da história do Brasil, né? Mas isso lá na infância, desde o início, foi muito, muito bacana, né? Nós éramos sempre parceiros, mas quando íamos pra água, a gente queria um ganhar do outro, né? E o Gilvan depois ficou mais forte que eu, aí, né, eu tive que reconhecer que ele já estaria numa condição muito melhor que a minha, né? Então isso nos ajudou bastante, né? O projeto social nos abriu portas, assim, para conhecer o esporte, um esporte que na época poucas pessoas conheciam aqui em Santa Maria, né? Pra gente ver a importância que tem hoje, né, a oportunidade para as crianças em relação ao esporte, né, em especial esses esportes que são pouco divulgados, que tem pouco investimento. Então a canoagem marcou uma geração de remadores que foram formados naquela turma, né? Gilvan e eu fazíamos parte dessa turma, né? O projeto Canoagem na Escola. E foi muito rápido a ascensão, Kitana, porque em 2001 nós começamos, a gente conheceu o esporte em 2001. Eu lembro que na minha primeira competição eu fiquei em terceiro, só tinham 3. Na segunda competição eu fiquei em 5º. Aí tinha mais competidores, né? Na terceira competição em Porto Alegre, lá no Guaíba, eu fiquei em 6º.
Eu lembro que cheguei em casa e meu pai perguntou, tá, e como é que foi? Ah, fiquei em sexto. Tá, mas se continuar nesse ritmo aí, daqui uns dias é último, né? Eu digo, não, pai, mas eu vou melhorar. E naquele mesmo ano, com bastante esforço, a gente conseguiu melhorar, eu consegui melhorar o meu rendimento, né? E depois disputei meu primeiro campeonato brasileiro já no primeiro ano na prática da canoagem e já estava com o título de vice-campeão na categoria, né? Então isso motivou muito. Olha, a criança quando ganha uma medalha, tem coisa que motiva, é isso. E o Gilvan sempre junto, né? Então isso, né? Eu viajava junto e me sentia muito, muito em casa, não me sentia distante da família, né? Porque a gente estava sempre junto. E no outro ano também não foi diferente, né? A gente já começou o ano com vitórias na categoria. E em 2003, rapidamente já veio o convite para a Seleção Gaúcha, que tinha sede em Caxias. Só que a proposta era morar em Caxias. Então, com 15 anos, né? Eu peço para o pai e para a mãe autorização para ir morar em Caxias. E eles autorizaram na mesma hora, né? Claro que sempre mantendo o contato com o treinador da seleção, né? Tínhamos um contrato, a Universidade de Caxias do Sul oferecia uma estrutura muito boa na época, inclusive a bolsa de estudos para estudar na universidade. Então isso fez a diferença na tomada de decisão da mãe e do pai, em permitir que nós pudéssemos estar em Caxias, né? Com a garantia de cursar uma universidade. Então isso, sem sombra de dúvida, já mudou, começou ali a mudança na nossa vida, né? Eu fui no primeiro ano, em 2013, e o Gilvan foi em 2004. Né, também conquistou a vaga dele em 2004 e permanecemos, né, naquele período treinando em Caxias. Em 2005 passamos na seletiva para a seleção brasileira e aí fomos morar na sede da seleção brasileira em São Paulo, né? Em São Paulo a primeira oportunidade de seletiva internacional também aconteceu, né? Nós conseguimos avançar mais uma etapa, no caso eu avancei essa etapa na categoria júnior, fui para a Hungria. Da Hungria eu volto entre os 14 melhores do mundo no individual. E aí eu percebi que realmente tudo isso poderia, né, ser uma carreira de sucesso no esporte profissional. Depois de 2007 já a primeira participação em Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Acho que foi o segundo santamariense, foi Jonathan Maia também na época fazia parte da seleção brasileira, também santamariense, Nelly Fragoso também santamariense. Nós fomos os primeiros, né, santamarienses a participar, a disputar Jogos Pan-Americanos, né, pela canoagem. Eu acho que na história, talvez entre os 5 santamarienses, né, a participar da edição dos Jogos. E depois, 2006, já Campeonato Mundial na Alemanha, aí foi Croácia, aí uma turnê, né, internacional aí com diversos países, eu acredito que mais de 10 países com certeza, que constantemente nós voltávamos nesse roteiro, que então na Hungria foi um roteiro que a gente fazia todo ano, né? Então, essa relação internacional com a prática do esporte era algo que não imaginava em 2001, quando eu comecei, não tinha noção de que o esporte poderia abrir tantas portas assim, e de quanto o mundo parece grande, mas não é tanto, porque o que nos diferencia são apenas culturas, né? E uma história, obviamente, de povos, né? Mas no sentido do esporte, ele nos aproxima tanto que o mundo passa a ser uma coisa muito possível, né? Pensar que eu já estive na Rússia, né? No Canadá, no México, né? Então, desses extremos, assim, isso hoje me traz uma satisfação muito grande. E dizer que o esporte me proporcionou isso, que a minha disciplina no esporte deu todas essas condições, né? E sem falar nas amizades, no que a gente conhece hoje, mundo afora, que nos garante, assim, uma sensação muito grande de liberdade, sabe? Givago, eu já percebi uma coisa. Hoje é meu primeiro DNA apresentando sozinho, né? Eu participei com a Luísa. Eu vou ter uma dificuldade tremenda de fazer esse programa, porque a tua história, eu sou apaixonado por esporte. Eu gostaria de fazer vírgulas e parênteses e pegar, conta a experiência na Europa e como é que foi pra seleção. Só que o programa tá voando, a gente já tá na metade do horário aqui. Como tu já ou escutou o DNA, tu sabe Sim. que existem alguns depoimentos sobre o Givago Ribeiro, e a gente vai ouvir os primeiros 2 depoimentos, porque senão a gente não vai dar conta de fazer em 1 hora esse programa, viu, Givago? Eu conheço o Givago de muitos e muitos e muitos anos. Sempre foi um guri batalhador, queridão, dedicado. Givago, tu sabes o quanto eu te quero bem e todo o bem que eu te desejo. Eu espero que a tua vida continue sendo tão maravilhosa e que tu consigas trilhar o teu caminho com toda essa dedicação e esse empenho
que eu sei que tu vai cada vez mais longe. Um beijo grande, querido. Como descrever o Givago? Uma pessoa simples, com um coração gigante. Um verdadeiro campeão, não somente no esporte, mas também na vida. Um menino que saiu do campestre e ganhou o mundo nas competições de canoagem e hoje um grande representante do nosso município. E vem demonstrando um ótimo trabalho. Givago Ribeiro, teu limite é os céus, irmão. Grandes coisas estão por vir. Como você mesmo diz, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Segue avante nesse caminho, irmão, colocando Deus à frente de tudo, que o mais, tudo Ele provê. Conte sempre com o apoio aí da família Esparta, do teu mestre, e tudo que tu precisar, a gente vai estar firme e forte do teu lado. Somos gratos por tudo que tu tem feito e que tu ainda vai fazer por nós, por essa parceria imensa que tu tem junto com a tua família Esparta Artes Marciais. Tamo junto, campeão. De quem foram esses depoimentos aí, Givago? Esse último depoimento do Jones, nosso grande mestre das artes marciais, né? Que faz também um baita de um trabalho lá no bairro Campestre com a meninada, trazendo também a parte da disciplina das artes marciais, do kickbox, do jiu-jitsu, né? E uma pessoa que também entende a necessidade, né, de doar-se muitas vezes para conseguir ajudar a construir uma sociedade melhor, né, em especial para as crianças. E eu estou curioso com a primeira voz que pela sonora eu acabei não reconhecendo. Eu vou precisar agora só me lembrar da primeira voz ali, que foi uma voz bem suave. Só pra gente... Eu vou pedir pro Marcelo Cabala aqui, porque isso. O Cabala eu tô sem ponto, Cabala não tá funcionando aqui, vamos ver. Tenta falar uma vez pra nós aí. Margarete. Isso, a Margarete. Agora que eu fui associar, né? Com certeza a Margarete, ela é uma pessoa muito especial na nossa vida, né? A gente sabe o esforço também que foi feito, né? Para que nós pudéssemos ter condições, né? De estar na prática do esporte, né? As portas que se abriram graças a essa iniciativa, né? Então, obrigado, Margarete, pelo carinho especial e por tudo que foi possível, né? Nos oportunizar, né? Junto a essa família que o esporte, né, consolidou. E espero que a gente tenha, né, conseguido aí demonstrar, né, com o nosso esforço, né, um pouquinho da nossa gratidão também por esse projeto. Givago, como eu falei, eu vou ter muita dificuldade de conduzir o programa sem estourar, porque a gente já teria que ter chamado o intervalo faz só 5 minutos, né? Mas vamos lá, a gente vai pro segundo intervalo, seguinte dia voltamos com o programa da manhã. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa, no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Adquira conosco uma assinatura do Jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. Pensou em banho e tosa? Vacinas e medicamentos? Acessórios? Higiene, cromoterapia? Rações? Clínica veterinária 24 horas? E até um espaço pet de café friendly? Pensou em Casa do Pet? Você encontra tudo isso em lojas bem pertinho de você. Nosso perfil oficial www.instagram.com/Casa do Pet SM ou em uma das nossas 4 lojas. Dr. Bozano, Venâncio Aires, Silva Jardim, José Bonifácio e Camobi.
Chegamos ao final de mais um ano. Assim como na agricultura, os ciclos se renovam, trazendo a oportunidade de colhermos novos frutos. Nós da Cotricel agradecemos a todos que cooperaram conosco em 2022. Que o novo ano seja de resiliência, para seguirmos compartilhando o amor pela terra e unindo forças para alimentar o mundo. Feliz Natal e um bom ano novo, são os votos da Cotricel. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. O Grupo Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas: Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando. DNA. José Quintana Júnior. Estamos de volta com o DNA, o programa que revela a identidade da nossa gente. Hoje, como entrevistado, Givago Ribeiro, que para muitos ele é conhecido atualmente como presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, membro do Legislativo, mas a gente está ainda no processo de conhecer a história do Givago, da carreira como atleta. Vai faltar programa, né, Givago? Para a gente conseguir trazer toda essa experiência, a bagagem como atleta, como ser humano, para a função que tu desempenha hoje. Mas sempre lembrando, quem está nos escutando, o DNA, ele também é possível ser acompanhado pelo YouTube, nosso canal do Grupo Diário, e também pelos canais 26 e 526 da NET, pela TV Diário. Givago, vamos lá. A gente vai ter que resumir a tua carreira como atleta, embora tenha histórias sensacionais, e para quem gosta de esporte, com certeza ficaria horas e horas escutando. Imagina um menino com 15 anos e morar em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma outra realidade econômica, também de realidade social, etc. Mas que se aventura, que dá certo, seleção gaúcha, seleção brasileira. Eu queria que tu falasse qual foi o ápice da tua carreira como canoísta. Eu imagino qual seja, porque me vem até a imagem na cabeça, tu e do teu irmão, mas não quero te induzir a responder que foi isso. Mas qual foi teu ápice como canoísta? Porque a gente precisa aterrissar de volta em Santa Maria, ainda preciso ouvir algumas histórias tuas aqui na cidade. Me conta, qual foi o ápice da tua carreira como atleta? O ápice da carreira, sem sombra de dúvidas, foram as medalhas que eu conquistei com o meu irmão, remando na dupla, né, barco duplo, nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, né. Então, por quê? Porque sempre foi um sonho especial da mãe e do pai que nós pudéssemos remar juntos. Mas isso nunca foi possível porque os treinadores, uns diziam que a nossa técnica não correspondia para barco de equipe, ou a categoria não batia, mas naquela ocasião um treinador húngaro, né, o Zoltán Bako, ele sempre gostou dessa questão de irmãos remarem juntos, né? E nos deu essa oportunidade. E foi a nossa primeira prova internacional. Depois de tantos anos de história, isso já era 2011. Foi a primeira vez que eu pude competir efetivamente uma prova internacional com o meu irmão. E nós aproveitamos muito essa oportunidade. Nós não éramos favoritos ao pódio naquela ocasião. Nós tínhamos ali Canadá, Cuba, Estados Unidos, Argentina, né, com um grande potencial para estar nesse pódio. De fato, né, foi uma batalha bem dura. E quando nós conseguimos a vaga e fomos para aquela grande final, né, nós tivemos também uma série de situações que nos prejudicaram um pouco, né, para chegar até Guadalajara. Mas quando conquistamos a medalha, com certeza ali foi uma medalha que tem sabor de ouro, tem sabor de prata, de bronze, de todos os sabores, né? Porque a nossa história como irmãos, né, foi consolidada com aquela medalha. E depois a gente foi premiado ainda com a medalha no quarteto, né? Com a dupla formada também com o Roberto Maeller e o Celso Dias, um atleta de São Paulo, outro atleta de Cascavel.
que remaram com a gente, conquistamos a segunda medalha de bronze naquele evento. Né? E essa história, esse título marca por conta de remarmos juntos. Eu também considero, né, na minha carreira de forma individual, o título no Canadá, né? Não o título, mas o fato de ter conquistado ser o número 10 do ranking, porque isso no conceito, né, de atleta traz uma moral muito grande para chegar nos eventos internacionais e já estar entre os grandes, né? Então isso nos abriu muitas portas na ocasião. Foi em 2009 que isso aconteceu e nos deu uma grande segurança de seguir na carreira. Isso a nível de Brasil também foi muito, muito gratificante, porque aí vem outros investimentos conforme a gente vai avançando nesse ranqueamento, né? Então, né, eu fiquei muito feliz em 2009, mas a coroação mesmo foi em 2011 com as medalhas que eu conquistei com o Giovan. Nós vamos ouvir 2 depoimentos na sequência agora, Gival, que eu acho que dizem respeito a um pouquinho dessa história. Falar do Givago é, sem dúvidas, dizer sobre a pessoa mais determinada que eu conheci na vida, assim. Ele acorda com um sonho, com uma ideia na cabeça e vai em busca disso, independente da situação, da adversidade que apareça. Então, nesse sentido, é um privilégio para mim também caminhar ao lado dele há mais de 30 anos e poder me inspirar nessa característica em especial, né, de ele ser uma pessoa muito determinada naquilo que ele busca na vida. Se eu conquistei muitas coisas na minha própria vida, por exemplo, chegar numa Olimpíada, foi porque certamente tive o apoio incondicional dele, dentro e fora da água, né? Embora talvez seja a pessoa que eu mais briguei na vida também, mas posso chamar, para além de tudo, de um grande amigo, né, que eu confio, como eu disse, dentro e fora da água. Então, desejo aí que ele possa seguir nessa jornada, hoje na política, e sabendo que ele faz com muito amor. Ele todos os dias preocupado com inúmeras situações que aparecem na vida das pessoas, e ele busca resolver isso, né? E hoje eu vejo que ele está muito realizado, né, com a função ali na política, no legislativo, como vereador, e nesse sentido a nossa cidade tem muito a ganhar. Então quero agradecer aqui publicamente por tudo que ele me ajudou até hoje na vida, né? Eu sei que essas remadas que nós estamos dando nessa vida vão ecoar aí por muitos e muitos anos, né? E para quem acredita que a gente possa se encontrar numa outra existência, certamente é um desejo também, né, para que a nossa parceria continue. Grande abraço. A vida e o tempo são os 2 maiores professores. A vida nos ensina a fazer o bom uso do tempo, enquanto o tempo nos ensina o valor da vida. Independente de onde você estiver, faça sempre o seu melhor, com humildade e sabedoria. E assim continuarei me orgulhando de você. Sucesso sempre. E aí, Gival, de quem foram essas 2 mensagens? A primeira é do Giovan, né? Meu grande parceiro aí, meu irmão, né? O Giovan é sempre o amigo de sempre, né? Porque nós estudamos na mesma escola, a gente praticou o mesmo esporte, tentamos, né, sempre jogar no mesmo time, né? Por vezes eu querendo proteger ele e muitas vezes ele também me protegendo. Às vezes ele aprontava, ele sempre aprontou bastante na escola. E uma ocasião, né, que eu vi que ele estava errado. Aí ele tomou uns cascudos a mais, né? Ele, tu não me defendeu. Eu falei, cara, mas tu estava errado. Tá, mas quando tiver certo, daí tu me ajuda, te ajuda. Aí na vez que ele estava certo, daí nós 2 tomamos os cascudos, né? Que a gente não era bom de briga também. E a mãe, assim, essa sim. O que a gente tem de determinação é por conta do que a mãe nos ensinou, né? Nos piores momentos, assim, da nossa vida, no sentido financeiro, como posso se dizer, né? Eu lembro da mãe fazendo rapadura em casa. Isso nós morávamos em Tupã ainda, né? E o meu pai trabalhava numa distribuidora de bebidas
E a mãe terminava aquelas rapaduras e o Gilvan ia no colo, né? E a mãe ia com uma cesta de rapaduras de um lado e eu ia na volta ali ajudando também, que ela saía para vender rapaduras. Aí depois que a gente começou a remar, né? Praticar o esporte aqui em Santa Maria e tinha que viajar, enfim, conseguir dinheiro para poder fazer as primeiras viagens, para pagar uma passagem, comprar material. Aí a mãe começou a pintar panos de prato, né? Para vender pano de prato, para conseguir ter um recurso ali para nos ajudar, né? E o pai começou a fazer plantões de madrugada ali nos postos de combustível, né? Para conseguir uma renda extra também para poder nos ajudar. E depois a gente começou a vender chocolate na escola, Gilvan e eu, para também conseguir um recurso para participar do esporte, né? Que tem sempre um custo necessário. A canoagem é um esporte caro, um remo hoje não baixa de R$2.500, um caiaque, se for um caiaque olímpico, é R$15.000. Então sempre foi um esporte que demandou muito recurso. Então a gente sempre buscou maneiras alternativas de conseguir alcançar esses recursos, né? E eu lembro também ali na Rio Branco, era o meu ponto de entrega de panfletos. Então era panfleteiro também, né, durante os intervalos dos treinamentos eu entregava panfletos, né? Ganhava R$5 por tarde, dava para pagar a passagem, comer um churros e sobrava R$2, né? E o Gilvan começou a entregar panfletos ali na frente do Banco do Brasil. Aí depois eu mudei de ponto, fui entregar panfletos na Bozano e ele ficou no Banco do Brasil. A gente se encontrava na CRT, que era onde a mãe trabalhava numa empresa de limpeza. Aí tomávamos um cafezinho ali e voltávamos depois para entregar mais panfletos. E no final da semana nós íamos ali no calçadão na Glitter para comprar uma camiseta, um boné, alguma coisa, né? Pra gente chegar no colégio com uma roupa nova depois. Divago, faltam menos de 10 minutos para acabar o programa. Então nós vamos fazer agora uma espécie de raio-x e depois para encerrar a gente faz um check-upzinho. Pode ser? Vamos lá. A gente teria muita história para contar, mas infelizmente o tempo já está acabando. Vamos lá. Você e o coração do Rio Grande, ou seja, Santa Maria. Tá. Por qual motivo você retornou para cá? Por que você permanece aqui? Cara, sabe por que eu voltei? Quando 2 amigos noruegueses estiveram aqui nos visitando, né? Nessas fases que a gente vinha descansar em Santa Maria, nas férias. E quando eles chegaram aqui, falaram Birfuna, ou seja, muito bonito, que região é essa? Não, isso aqui é o coração do Rio Grande e tal. E eu falei, tá, mas qual que é a diferença? É que aqui não congela. E eu comecei a prestar atenção nesses detalhes, né? Que a nossa cidade tem de diferente, assim, dos morros, dos nossos recursos hídricos, das águas. E comecei a olhar, né, com outros olhos, né, nossa cidade. Daí eu me apaixonei. Eu disse, se o cara teve que vir da Noruega para me mostrar isso, eu tenho que ser a primeira pessoa a desejar esse local. Por isso que eu voltei e tenho muitos sonhos aqui para nossa cidade. Os principais desafios como presidente da Câmara agora e também como vereador? Como presidente da Câmara é uma questão muito mais da gestão da casa, né? E entregar aquilo que ainda é necessário em relação a obras da Câmara, fluxos administrativos, né? E resgatar uma questão que é importante, né? Que é isso que o político, de alguma forma, acabou perdendo, né? Em relação à comunidade, né? Resgatar uma essência do que é estar na política e não de ser político, né? Acho que estar na política é algo importante, é necessário, né? E o ser político acho que tem que ser algo muito mais próximo das pessoas. Então, um resgate dessa essência é extremamente importante, né? E a missão como presidente, ela é mais nesse sentido. E como vereador, aí sim, aquele, né, vereador que de uma nova geração, né? Eu com 35 anos, hoje me considero jovem na política e trazendo uns conceitos um pouco diferentes daquilo que já era de praxe, né? Inovação em relação às pautas também, trazendo a questão ambiental, mas junto com a questão ambiental, a inovação e o desenvolvimento, né? Tudo que se emprega na questão da sustentabilidade também, mas sem, né, deixar a minha origem de lado como esporte, né? Esporte promotor da saúde, da questão social, da educação, né? Então, acho que enquanto vereador, isso é o que nos rege. Nós temos, Marcelo Cabala, mais 2 depoimentos. Vamos ver se o Givago adivinha de quem são. Hoje falar do Givago é fácil, né? Mas aí a gente vamos voltar um tempo atrás, que eu lembro daquele menino entregando panfleto ali na frente da antiga CRT. Muito orgulho, meu filho, ter conquistado o teu espaço, né, com a simplicidade que tu sempre teve, com aquele guri que você criou ali
na periferia, no nosso campestre, né? E aí tu ganhou o mundo com 15 anos saindo pro mundo, né? Então, só traz orgulho para nós. E tu sabe que tu sempre pode contar com o pai. Sempre estamos juntos e estarei do teu lado. Então, para nós, família, é um orgulho ter você como filho e hoje como político aí. A gente te deseja todo o sucesso do mundo. Continue esse menino simples, né, preocupado com o seu semelhante. Isso que o pai te deseja de coração. Um beijo, meu filho. O que o Givago representa para mim, certamente as palavras vão ser insuficientes para expressar. O Givago é meu melhor amigo, meu parceiro. Estamos juntos nessa caminhada há alguns anos. Tive a honra de acompanhar de perto o crescimento, dedicação e abdicação, que não foram poucas, de cada período. O Givago tem um coração gigante. Ele é preocupado com a família, com os amigos e extremamente apaixonado por Santa Maria, de uma forma singular que quem conhece sabe bem. O Givago é a pessoa que cativa, é a pessoa que brilha os olhos quando fala do caiaque, do esporte, das realizações no trabalho e dos novos desafios. Eu sou muito grata a você por dividir a vida contigo e sou tua eterna admiradora. Te amo muito. E aí, Givago, de quem foram esses depoimentos? O primeiro é o pai, né? É isso, é o Jorge. O pai lembrou do período ali da panfletagem ali na frente da CRT, né? E o pai, assim, sempre muito protetor, né? E sempre batalhou muito pela família, assim. E eu lembro que quando nós estávamos remando na barragem, o pai ele era vigilante na Corsã. Tem uma estação ali na barragem também. E ele ficava lá em cima, cuidando, o Gilvan e eu. E a regra era usar o colete. Se nós estivéssemos sem o colete, ele não ia permitir mais a prática da canoagem ali. E, né, para nós... sempre foi muito um motivo de muito orgulho, assim, tudo que eles fizeram por nós, né? E o pai tem esse coração, às vezes assim, parece meio duro, né? Mas não, o pai é um cara super coração. Ele tem aquele olhar, assim, às vezes meio, né, de militar, né? Pela sua essência lá pela sua origem também na infantaria. Mas eu sou muito grato a todos esses ensinamentos, né? Lembro muito bem quando ele me levou lá no 29º, e tem até hoje lá uma foto dele como praça distinta, né? E eu disse assim, pai, saber que eu posso ter uma foto agora lá na Câmara também para levar o meu filho lá, dizer que um dia fui até presidente da Câmara, né? Então, essa história ela vai sendo redesenhada, né? Com outros cenários, assim, mas é exemplo, né? Como a família é importante, né? E o pai é um exemplo para mim. Eu fico muito feliz, assim, por tudo que ele fez para nós. E o outro depoimento da Fábio, né? Estamos juntos aí há 11 anos, também uma guerreira. Nos conhecemos na educação física, né? E eu lembro que ela dizia o seguinte, mas o meu sonho não era educação física, meu sonho era ser médica. Eu digo, mas então vai? Mas é difícil? Eu falei, difícil era eu querer praticar canoagem e chegar no topo do mundo. E isso foi possível, então não existe impossível, né? E a gente começou essa luta juntos. Eu falei, tu vai ser médica. E outra, não precisa também, né, a partir desse momento que a gente vai, né, viver esse sonho juntos, dedicar-se exclusivamente, né, a nossa relação. Nós vamos ser sempre amigos. Eu quero te ver lá na medicina também, né? Estamos juntos há 11 anos. Se Deus quiser, ano que vem ela vai estar formando aí. E a Fábio também, eu amo muito essa mulher, né, dedicada, e a gente se completa, né? Givago, infelizmente, nosso tempo acabou. Em 20 segundos, uma mensagem para quem participou do DNA e deixou um recado de carinho para ti. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que participaram, que deixaram essa mensagem linda. Fiquei muito emocionado, só disfarcei as lágrimas aqui, tá, Quintana? Mas eu fico feliz por vocês todos, né,
terem feito parte da minha vida e ainda fazem parte da minha vida. Eu tenho certeza que estaremos cada vez mais juntos e comemorando muito mais vitórias, e saber que a diversidade ela faz parte do processo. A gente precisa, né, todo dia superar um pouco mais de cada limite, e a gente sempre vai estar, né, comemorando juntos cada vitória. Então, amo todos vocês e obrigado por fazerem parte da minha história. Givago, muitíssimo obrigado pela tua participação. Como eu disse anteriormente, a gente precisaria de muito mais tempo para, de forma minuciosa, contar a tua história. Mas com certeza com o registro, a tua palavra, a mensagem e também o carinho das pessoas que te cercam, né, que acompanharam essa tua trajetória. Obrigado pela tua participação. O programa DNA fica por aqui. Queria agradecer a audiência de todos. Voltamos na próxima edição. Um abraço. Tchau.